é tu. Aleluia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando essa manhã, para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos as Tuas instruções. Como filhos amados que somos, estamos assentados à mesa da comunhão, para receber as instruções poderosas que vêm do Teu trono. Senhor, para que o Teu Espírito revele o Teu coração essa manhã, aquilo, Pai, que o Senhor deseja compartilhar conosco. Obrigada porque o Teu Espírito Santo, a unção está nesse lugar, e ela que nos ensina todas as coisas, ela nos revela, Pai, a Tua mente, o Teu pensamento, aquilo que o Senhor deseja para nós. Eu te agradeço pela liberdade da Tua palavra e do Teu Espírito em operação nesse lugar. Te agradeço por mentes cativas à obediência de Cristo. Te agradeço, Pai, por corações preparados como uma terra fértil, boa e afofada, para receber a Tua poderosa semente que vai germinar em nossos corações e vai produzir frutos de justiça. Eu te agradeço, Senhor, porque o Teu interesse, o Teu plano, o Teu propósito irá se cumprir na nossa vida, Pai. E nada, nem o sistema do mundo, nem as flechas de Satanás tem força para impedir que os Teus planos se cumpram na nossa casa e na nossa família. E nós te agradecemos por essa segurança que temos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, bom dia, você pode se sentar. Obrigada, bandinha linda. Glória a Deus. Oh, glória! Que sucesso! Amém, queridos? Vocês estão prontos para receber uma porção do Senhor essa manhã? Eu creio, queridos, que todas as vezes que o povo de Deus se reúne, o irmão Reagan fala sobre isso, que todas as vezes, não é, que o povo de Deus está reunido, é um prenúncio de milagre. É como um prefácio de um livro que contém tudo aquilo que vai acontecer na leitura. E eu creio que Deus reunido conosco nessa manhã, você crê que é prefácio de milagre? Não tem como, queridos, estamos expostos à palavra essa manhã, estamos expostos à unção do Espírito, então não tem como você sair desse lugar como você entrou. O Senhor vai operar nas nossas vidas, se você crê, assim será, amém? Estamos na conferência da família. Quem não estava aqui nenhum dia, desde quinta até ontem? Você não veio em nenhum desses dias. Ok, pouca gente. Então, para que eu possa me apresentar para você que não me conhece, eu sou Marcela, sou casada com o pastor Cláudio. Juntos estamos pastoreando a Igreja Verbo da Vida no bairro de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. E é muito bom conhecer essa parte da família, não é? Eu tenho dito aqui, esse tempo que nós estamos aqui em Campina Grande, que verdadeiramente nós somos muitos, mas somos um. Porque a gente chega numa Igreja Verbo da Vida, é o nosso povo. Apesar da gente nunca ter visto, é a nossa família. De fato, somos um mesmo, não é? Apesar de estarmos espalhados por tantos lugares, mas quando a gente se vê, parece que a gente nasceu no mesmo lugar, que a gente frequentou a mesma casa, que a gente brincou no mesmo quintal, porque é o mesmo amor que nos une. Amém? Então, na conferência da família, eu vou compartilhar com você um pouco da minha experiência de mãe, de 31 anos de casada, com 2 filhos, um de 26, outra vai fazer 24 agora, semana que vem. Vou compartilhar um pouco disso e do que a palavra fala sobre filhos. Quantos aqui são pais? Deixa eu conhecer você. Quantos aqui desejam ter filhos? Bom, então fechamos. Então, você é o nosso público-alvo essa manhã. Porque o Senhor tem o interesse de nos orientar acerca de filhos. Filhos são herança do Senhor verdadeiramente. Filhos são bênção. Filhos são flechas nas nossas mãos e somos nós que vamos lançá-los, não é? Na direção que o Senhor quer que eles sejam lançados. E como fazer tudo isso, como seguir nessa jornada de educar os nossos filhos, nesse mundo tão cheio de artimanhas, de armadilhas, de ensinos errados. Como nós devemos ensinar os nossos filhos, criar homens e mulheres forjados na palavra, forjados no Senhor, prontos para obedecer ao Senhor.
Só mesmo através do nosso manual, não é? Através da Bíblia, o Senhor já esteve no nosso futuro, Ele já conhecia todas as coisas e Ele preparou instruções poderosas, que quando nós seguimos essas instruções, amados, não tem como dar errado, porque já saiu de dentro de Deus. Amém? E a palavra vai nos ensinar, eu vou ler alguns versículos com você essa manhã, outros eu vou falar, para que a gente possa ganhar tempo, mas alguns são preciosos demais e eu quero ler com você. E um deles está lá em Lucas, no capítulo 2, por gentileza, se você trouxe a sua Bíblia. Sabe, queridos, às vezes a gente não lê todos os versículos por conta do tempo, para tornar a ministração um pouco mais dinâmica. Mas a nossa Bíblia, ela é poderosa demais e é a palavra que nos alimenta. Então, quando nós consideramos o que está escrito aqui, nós somos alimentados, nós somos instruídos pelo Senhor. E tem tudo que nós precisamos na palavra de Deus, não é? Ele já pensou sobre todas as coisas e é um manual realmente completo para a nossa vida. E lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, falando sobre Jesus, e a Bíblia vai dizer o seguinte, eu vou ler na tradução King James. Ela diz o seguinte: e Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Você talvez nunca tenha pensado sobre isso, mas sabe que Jesus foi criança? Jesus foi um bebê. Jesus foi criança, teve 2 anos, 3 anos. Sabe que Jesus foi adolescente? Eita, Jeová, cadê os pais de adolescentes? Jesus foi adolescente. Até chegar à estatura adulta, Jesus passou por todos os processos que uma criança passa. Até porque a gente às vezes esquece, mas Jesus, Ele veio nos substituir e Ele também veio para que nós nos identificássemos com Ele. E sabe que dentro da criança, dentro do seu bebezinho, há um espírito. Há um espírito que também precisa de alimento da palavra. E como Jesus foi criança e ele também era um espírito, ele também precisou do alimento da palavra, para que ele pudesse se desenvolver. Jesus também, como uma criança, ele soltou pipa, jogou bola de gude, não é? Participou do futebolzinho lá de várzea. Jesus era uma criança, mas a Bíblia diz, queridos, que ele cresceu. E ele não cresceu de qualquer maneira. Ele cresceu em estatura. Então, ele era um bebê e ele foi crescendo a cada etapa da vida. Até porque o seu filho de 15 anos, a sua filha de 10 anos, ela também tem as lutas dela. O adolescente também tem as suas lutas, as suas tentações. E assim como Jesus foi tentado em todas as coisas, nas nossas paixões ele foi tentado, ele também foi tentado nas paixões de um adolescente. Você entende que Jesus também teve as aflições dos nossos adolescentes? Porque senão ele não poderia ser o nosso substituto perfeito. Então Jesus foi adolescente. Ele cresceu em estatura. Mas a Bíblia diz que ele também cresceu em pontos principais. Não só em estatura, mas ele também se desenvolveu em sabedoria e em graça na presença de Deus. Os nossos filhos estão se desenvolvendo em estatura, mas também é necessário que eles se desenvolvam em sabedoria e graça diante de Deus. Não é a sabedoria que vem do mundo, mas é a sabedoria que vem de Deus. Não são os favores do mundo, mas é na graça que vem de Deus. Agora, Jesus, apesar do verbo ter encarnado, Jesus foi confiado à autoridade de José e Maria. E é claro que José e Maria tiveram grande participação na educação de Jesus. Jesus cresceu em sabedoria de Deus. Quem ensinou? Maria e José. Quem ensinou a Jesus sobre Deus como criança? Maria e José. Porque eles eram tementes ao Senhor. Você tem um episódio que a Bíblia fala que certa vez eles foram adorar no templo, como era costume do povo judaico, ir uma vez por ano.
se deslocava até Jerusalém. A Bíblia diz que certa vez, nesse deslocamento de vem e vai, Maria perdeu Jesus. Eles perderam o menino. Um pré-adolescente de aproximadamente 12 anos, 13 anos. Ele ficou no templo enquanto os pais foram embora. E Maria, como uma boa mãe, você já perdeu seu filho em alguma ocasião? Não é? Pensa a aflição. Maria se deu conta de que Jesus não estava no meio da caravana. Está contigo, Jesus? Não, está contigo. Está brincando com o teu filho? Aonde é que está Jesus? Será que está lá atrás na caravana jogando bola? Cadê Jesus? Todo mundo procurando Jesus. Imagina uma mãe perdendo seu filho. Voltaram e Jesus estava lá no templo, conversando lá com os maiorais da lei. Alguém ensinou Jesus a congregar. Maria e João e José ensinaram Jesus a congregar. Ei, filho, está na hora de ir para a igreja. Ah, não quero, não vou. Ah, então fica. Fica aí. Vai ficar fazendo sabe lá Deus o quê? Com o celular na mão. Então, quem ensina o seu filho a congregar? Você e eu. Ensinamos os nossos filhos a congregar. Ah, não quer ir na igreja hoje não. Não quer ir na igreja, mas a igreja faz parte da nossa vida. É o hábito da nossa casa, é o costume da nossa casa. Assim como se levanta, toma banho e vai à escola, se levanta, larga o futebol, larga a televisão, larga o videogame, larga o trelo lá com as amigas, toma banho e vamos para a igreja. Não tem discussão. Pai, mãe, não tem assim, hoje você vai, hoje nós vamos. Não, é um hábito. A gente faz todos os dias. Sabe, queridos, as palavras, elas são maravilhosas, mas quem estava aqui ontem aprendeu que são os exemplos que arrastam. Então, na nossa casa, nós somos a referência para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu estou vendo todo o cuidado do pastor Tadeu e da Rita com os netos. Que coisa linda! Os pais têm a responsabilidade, mas os avós dão o suporte. Criança precisa ser ensinada. E eu quero ler com você um versículo que está lá em Hebreus. E de forma alguma eu vou tirar o versículo do contexto, porque versículo fora do contexto é um perigo. Mas Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 7, vai dizer o seguinte. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade ou reverente submissão, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu quero pensar desse versículo duas palavras poderosas. Pode deixar o versículo aqui, por gentileza? Eu quero pensar desse versículo duas palavras poderosas. Diz o seguinte o versículo. Pode passar para o 8, por gentileza. Embora sendo filho, aprendeu a obediência. Aprendeu a obediência. Aprendeu a obediência. Então, obediência se ensina. E quem vai ensinar obediência? Papai e mamãe. Não é a escola, não é a igreja. A igreja e a escola contribuem, mas se a criança não for ensinada em casa a obedecer, ela não vai obedecer na igreja. E ela não vai obedecer na escola. E quando ela crescer, ela não vai obedecer no trabalho. Ela não vai obedecer aos seus líderes espirituais. Obediência se ensina em casa. E se Jesus aprendeu, alguém ensinou. A gente sabe que a palavra ensina obediência.
Agora, olha que coisa interessante. Ele aprendeu a obediência. E porque ele aprendeu a obediência, a Bíblia vai dizer que ele foi aperfeiçoado. E às vezes a gente pensa, não é? Jesus aperfeiçoado? Mas será que Jesus já não sabia tudo? Será que Jesus já não tinha noção de tudo? A Bíblia diz que ele aprendeu. Se ele aprendeu em alguma esfera, ele precisou ser ensinado. Criança, ensina a criança no caminho. Pega ela pela mão e vai junto. Não é ensina o caminho. Eu posso perguntar para você assim: como eu faço para ir em determinado lugar? E você vai dizer, olha, você sai daqui da igreja, dobra à direita, na bifurcação tem uma rotatória, você entra na segunda saída, você me ensinou o caminho. Mas ensinar no caminho é, vamos lá que eu te levo. Ensinar a criança no caminho é, filho, vamos lá. Eu estou com você, eu vou junto com você. Eu estou fazendo com você. É ensinar no caminho, é ir junto. Então, quando nós estamos ensinando obediência aos nossos filhos, nós também seremos obedientes às nossas autoridades. Se nós estamos ensinando ao nosso filho, à nossa filha a obedecer, nós não vamos falar mal da autoridade na mesa da nossa casa. Nós vamos obedecer às nossas autoridades porque nós estamos dando o exemplo para os nossos filhos. Talvez quando alguém ligar para nós não vamos dizer, diz que eu não estou. Nós vamos dizer, diz que agora eu não posso atender, mas eu ligo depois. É tão simples, queridos, mas às vezes no dia a dia a gente não considera. Porque se eu digo para o meu filho que foi Papai Noel que deu o presente dele de Natal, quando na verdade não foi, eu vou dizer para o meu filho assim, quando você crescer e eu disser que drogas não é bom, será que você vai acreditar? Porque você acreditou em Papai Noel até os 5 anos de idade e eu alimentei esta mentira para você. Como eu vou dizer agora que droga não é bom e que Deus é bom? Será que eles vão acreditar? Somos nós que ensinamos aos nossos filhos. Não só com aquilo que falamos, mas com aquilo que agimos na nossa casa. Como eu vou ensinar aos meus filhos, por exemplo, que a casa é uma comunidade? Nossa casa é uma comunidade, a família é uma comunidade. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, cada um tem o seu galardão, cada um tem a sua cooperação em casa. Como eu vou ensinar ao meu filho que ele deve cooperar em casa, se eu como pai não coopero? E sabe, querido, a gente tem que tomar cuidado porque a mulher é auxiliadora idônea. Mas sabe que está tudo bem o homem auxiliar também a ela? Está tudo bem. Não vai ferir a sexualidade de ninguém num dia o marido dizer, eu vou lavar a louça hoje. Você vai descansar. Hoje é o seu dia de princesa. Está tudo bem. Sabe que a sua mulher à noite ela vai ficar mais feliz? Sabe que quem planta colhe? Não é? Ela vai se sentir tão amada porque o marido cooperou. Sabe, queridos, uma casa onde todo mundo coopera. E existe algo na Bíblia chamado princípio do também. O princípio de ir além. Eu faço isso, mas eu também posso fazer aquilo. Eu sou o provedor da minha casa, eu saio de casa todo dia para trabalhar. Mas e se a minha mulher também sai de casa todo dia para trabalhar? Porque talvez naquela estação a renda de um não seja suficiente e a mulher precisa sair para trabalhar e está tudo bem. Ou a mulher tem uma profissão e está tudo bem. Só que a nossa responsabilidade é a principal da casa. Agora, se a mulher saiu para trabalhar e a principal responsabilidade dela é ser uma auxiliadora idônea, e quando ela chega do trabalho, ela também tem tarefas para fazer na sua casa,
Tá tudo bem também o marido cooperar, não tem problema. Não tem problema o marido cooperar. A responsabilidade é da mulher. Ela é a auxiliadora idônea. Mas o princípio do também pode trazer um lar com mais leveza. Agora, se o homem não coopera em nada na sua casa, sabe o que o seu filho está sendo ensinado? A não cooperar também. E aí não adianta a gente querer que o filho lave a louça, porque meu pai não lava, meu pai não ajuda a minha mãe, por que eu tenho que ajudar? É o princípio do também. Já pensou em uma casa onde cada um vai além da sua medida? Como seria fácil, leve para todo mundo, fácil para todo mundo? Ir além. Está tudo bem ir além. E os nossos filhos estão observando, porque eles observam. Então, ensinar obediência. Ensinar porque alguém vai aprender. E quando aprende é aperfeiçoado. Sabe, eu gosto de trazer sempre assim. Então tá bom, como eu vou entender obediência para ensinar aos meus filhos? Por onde eu começo? Queridos, filho é treinamento, né? Nós estamos discipulando os nossos filhos. Então, nesse processo de ensinar obediência, de ensinar a fazer as coisas, a gente pode cair em duas valas. E como diz o irmão Reiga, toda vala é perigosa, não é? Os dois extremos são muito perigosos. Quais são os dois extremos? Eu criar o meu filho, minha filha, com excesso de zelo. Então, eu crio em uma bolha. O filho não faz absolutamente nada. O filho, eu tomo as decisões por ele. E pais também. Eu tomo a decisão pelos meus filhos, porque afinal de contas ele não sabe tomar decisão, ele não sabe escolher. Ele não sabe tomar uma decisão de uma idade que não é a dele. Mas na idade dele, ele precisa ser treinado a tomar decisões. Porque se eu crio meu filho, minha filha com excesso de zelo, e eu digo para ele, não, isso você não gosta. Não come isso não, que isso você não gosta. Olha, isso aqui é o que você gosta. Se eu crio os meus filhos sem saber fazer escolha, sabe que eles vão crescer e eles não vão saber escolher o cônjuge? Eles não vão saber escolher a universidade. Eles não vão saber escolher as amizades. Porque eu criei numa bolha, num excesso de zelo. E aí eu não treinei o meu filho e a minha filha para fazer escolhas. O treinar para fazer escolhas eu quero ir na festa. Eu quero comer o doce antes do jantar. Olha, comer o doce antes do jantar não é bom, porque você vai perder o apetite para o jantar. E o doce não vai te fazer bem. O jantar vai te fazer bem. Eu quero comer o doce antes do jantar. Olha, você pode até comer o doce antes do jantar, mas você vai ter que jantar tudo que eu colocar no seu prato. Eu estou ensinando ele a fazer escolhas. Tem uma escolha que é a certa, tem uma escolha que é a errada. Mas se você fizer a escolha errada, você vai ter que arcar com as consequências. Então, se você comer o doce antes do jantar, você vai comer o doce, é a escolha errada. Mas você vai ter que comer toda a comida que eu colocar no seu prato. E aí, se comer o doce e não comer a comida, não, só sai da mesa depois que comer a comida, porque esse foi o nosso trato. Eu disse para você que essa escolha era errada. Você quis insistir na escolha errada. Tem consequência. Eu ensinei a ele a escolha certa e a escolha errada. Agora, se eu não deixo os meus filhos fazerem escolhas erradas, veja bem, gente, dentro daquele limite, amém? Você está entendendo, né? Escolha errada dentro do monitoramento. Mas se eu escolho para ele o que é certo, ele não vai distinguir o errado. Ele não vai saber o errado. Ele não vai saber localizar o bem e o mal. E o escritor de Hebreus, ele fala sobre isso. Sobre não distinguir o bem do mal, porque não aprendeu a fazer escolhas. Então, o excesso de zelo priva os nossos filhos de aprender a fazer escolhas. E esse aprendizado, como a gente faz? Eu coloco 4 degraus nesse aprendizado. O primeiro degrau. Primeiro você faz e eles observam. Então, é assim que nós ensinamos os nossos filhos. Primeiro eu faço e o filho observa. Em seguida, eles fazem junto comigo.
Vamos aprender a fazer juntos. Eu estou aqui fazendo e você está fazendo junto comigo. Terceiro, eles fazem sozinhos e eu observo. Para que eu possa monitorar. Aqui está certo, aqui está errado. Olha, aqui você vai mais um pouquinho para a direita. Aqui você vai mais um pouquinho para a esquerda. Eles estão fazendo e eu estou observando, monitorando. E por fim, eles fazem de forma independente. Porque já passamos todos os degraus do aprendizado. E o outro extremo é a falta de zelo. É o filho que não tem monitoramento, é o filho que não tem carinho, o filho que não tem aconchego, o filho que não tem o seu tanque emocional cheio. E essa pessoa, porque todos nós precisamos de amor, todos nós precisamos de demonstrações de carinho e afeto. E quando nós não damos essas demonstrações para os nossos filhos, o tanque emocional fica vazio. E qual é o perigo? Ele vai buscar isso em outro lugar. Ele vai buscar ser suprido em outro lugar. Então diga ao seu filho que você o ama. Pega seu filho no colo. Eu entendo, e eu como mãe, eu entendo isso, né? Quando as pessoas falam, não fica dando muito colo para o seu filho não, senão ele vai ficar mimado. Eu entendo isso, e de fato pode ser verdade, pode acontecer mesmo. Mas quanto tempo nós temos para pegar os nossos filhos no colo? Passa muito rápido, gente. Passa muito rápido. Demonstre o seu carinho com o seu filho, o seu amor ao seu filho. Não crie o seu filho sem falta de zelo. Agora, falta de zelo também é deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Sabe que o amor corrige? Ensinar limites faz parte do aprendizado. Dizer aqui pode, aqui não pode. Estamos em um ambiente de igreja. Não estamos na nossa casa. Então você não pode sair correndo pela igreja. Você não pode subir no púlpito e ficar fazendo barulho com os instrumentos, porque esses instrumentos não são nossos, são do Senhor. É para servir na casa dele. Aqui não é o playground da nossa casa. E nós precisamos ensinar os nossos filhos desde pequeno a ter reverência na igreja. É um lugar de reverência. Nós somos alegres, nós corremos, nós pulamos, é claro. Os nossos filhos devem ter isso como ensinamento, claro. Mas tem um limite, tudo na vida tem limite. E sabe que os extremos, eles são perigosos, porque extremo é beira, e beira é queda. Então, nós temos sim que explicar aos nossos filhos limites. Filho, nós estamos na igreja. É um lugar maravilhoso. Como é bom estar na igreja, louvar ao Senhor. Deus é um Deus alegre. Deus se alegra. A gente vai se alegrar também. Mas olha, tem um limite à igreja. Não é a nossa casa. Nós é que ensinamos os nossos filhos. E sabe, queridos, que eu tenho visto o mundo e o sistema do mundo nos colocado como reféns. Por quê? Porque o mundo cada vez espreme mais o ensino da obediência. O mundo não quer que a gente ensine os nossos filhos a obediência. Porque o espírito do anticristo, João vai dizer lá na sua primeira carta, ele já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. E tudo que esse espírito quer é que os nossos filhos sejam rebeldes. Então o mundo cada vez mais ele nos espreme para isso. Para dar liberdade em excesso. E quando nós andamos com falta de zelo, nós estamos dando liberdade em excesso. E a liberdade precisa ser monitorada. Então o mundo vai dizer que nós não podemos ser mais enfáticos na correção. Mas sabe que tem hora que a gente precisa ser enfático? Tem hora que só o grito do pai põe as coisas em ordem. Às vezes a mãe está falando 1000 vezes, desce daí, desce daí, desce daí, vai se machucar, desce daí. Aí o pai fala, desce daí. Pronto, resolveu o problema. Mas a gente tem que ter cuidado.
Por quê? Porque às vezes o sistema do mundo não quer que a gente corrija os nossos filhos. E qual é o limite da correção? O limite que a palavra fala. E eu quero ler só para lembrar você, provavelmente é um texto que você conhece muito, mas eu quero ler com você só para lembrar. 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, vai dizer o seguinte. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. 2 Timóteo 3,16. Pois toda a escritura sagrada é inspirada. Por quem? Por Deus. E ela tem uma função, ela tem uma utilidade, ela tem um propósito. E ele diz qual é a utilidade. É útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Queridos, nós temos a palavra para corrigir os nossos filhos. Não subtraia isso dos seus filhos. Agora tem um detalhe. Como eu vou ensinar os meus filhos na palavra, no caminho, se eu não conheço a palavra e se eu não conheço o caminho? É importante a gente conhecer a palavra e o que ela fala sobre filhos, sobre educação, sobre correção. E é bom a gente conhecer o caminho. A palavra fala sobre corrigir, a palavra fala sobre ensinar, a palavra fala sobre retirar do foco do erro e levar para o foco da verdade. A palavra nos ensina isso. Ensinar essa criança no lugar certo. Agora, eu costumo dizer, criar, a gente cria qualquer coisa. A gente cria planta, a gente cria bicho, a gente cria passarinho, peixe, cachorro. A gente cria qualquer coisa. Agora, educar, eita, dá muito trabalho. Dá mesmo. Porque criança aprende por repetição. Mas a Bíblia diz, queridos, que se você perseverar, se você não desfalecer na fé, vai acabar tudo bem. Então você não pode desfalecer na tarefa de educar os seus filhos. É por insistência, é repetição, é assim mesmo que a criança aprende. E olha, sabe que tem a compensação? Porque você ensina os seus filhos. Vamos supor, né? Essa mesa está linda aqui. Aí você ensina o seu filho como manusear os talheres, como comer, come com a boca fechada, senta direito. 1000 vezes você vai falar. Gente, meus filhos até hoje, tá? Que, né? Filha, te amo, mamãe te ama. Filho, papai te ama, mamãe te ama. Mas até hoje, senta direito, come com a boca fechada, não fala com a boca cheia, não é? É dia a dia, e a gente não vai desfalecer nessa tarefa. Mas aí, em casa, você acha assim, meu Deus do céu, será que não aprende nunca isso? Porque eu já falei 200.000 vezes esse negócio. Mas aí vai para a casa do amiguinho. Aí quando você vai buscar na casa do amiguinho, aí a mãe do amiguinho elogia. Olha, sua filha tão educada, até tirou o prato da mesa, ameaçou até lavar a louça, eu que não deixei. Não é? Se comportou também, comeu brócolis. Aí você fica por dentro, não acredito. Não acredito que ela fez isso, que ele fez isso. Mas no fundo, você fica, uau, tá dando certo. Ainda que em casa você tem que falar 1000 vezes. Mas ei, tá ficando. Tá colando. Tá criando uma estrutura. Eles estão aprendendo. Aleluia. Tá valendo a pena. Amém. Queridos, se Deus nos deu a possibilidade, a linda possibilidade de nós sermos pais, é porque também veio unção para, veio graça para. E se a gente fizer tudo direitinho, não tem como dar errado, vai dar certo. Amém? Talvez você esteja aqui e fale, ih, meus filhos já estão numa idade que já não dá mais para fazer muita coisa. Dá sim. Dá, o amor nunca falha. Dá para fazer sim, dá para ajustar sim.
até numa boa conversa. Olha, filha, a gente errou em algumas coisas na sua educação porque a gente não sabia. E deixa eu te falar, os pais dão o que eles têm. A gente não tem como querer que pessoas nos deem o que ela não tem. Ela só vai dar o que ela tem. Tem um limite. Meu pai e minha mãe falharam, claro que falharam, mas eu sei que eles deram o seu melhor. Então, pai e mãe, não fique condenado, não. Você deu o que você tinha. Agora, nós sempre podemos melhorar? Sim. A Bíblia diz que nós podemos melhorar. O profeta Osés vai dizer, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Então tem um processo de crescimento em Deus. Um processo de conhecimento da palavra. Então o que você conhece hoje é muito mais do que o que você conhecia ontem. E o que você vai conhecer amanhã é muito mais do que você conhece hoje. Então é sempre tempo de melhorar e se aperfeiçoar. E de fazer diferente se está fazendo errado. O que nós não podemos? Parar. Nós temos que sempre avançar. A vida do crente em tudo é uma escala ascendente. É sempre para cima. Porque a Bíblia diz que se a gente retroceder, não vai dar bom para a gente não. Então é melhor a gente continuar nessa caminhada. Então criar filhos, queridos. Você pode dizer, criar filho é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Mas tem recompensa. Tem recompensa. Quando você olhar o seu filho lá, naquilo que Deus programou para ele estar, você vai dizer, valeu a pena. Ei, vale a pena. Vale a pena, nós estamos forjando as futuras gerações. Vale a pena. Eu fico pensando, querido, nos pais do irmão Reagan. Na professora da escola dominical do irmão Reagan. De TL, de tantos outros homens e mulheres de Deus. Quando eles estavam ali 20 vezes falando a mesma coisa, parecia que não ia dar em nada. Parecia que não ia valer a pena. Ei, mas valeu a pena. Quantas vidas foram afetadas pela vida desses homens e mulheres de fé, que em algum momento foram ensinados, seja na palavra, seja na sua casa. Ei, vale a pena, você não sabe onde seu filho vai chegar. Você não sabe aonde, em qual mesa ele vai se assentar. Nós não criamos os nossos filhos, queridos, para ficarem no mesmo nível que a gente, não. A gente cria nossos filhos para irem além. E a Bíblia diz, queridos, que essa pessoa bem ensinada, ela vai se assentar na mesa do rei. Você não sabe o que Deus tem para o seu filho, qual o propósito dele, aonde Deus vai colocar o seu filho. Então toda a estrutura que você der para ele agora, vai reverberar para o futuro dele. Para os lugares onde Deus deseja que ele vá. Davi foi ensinado com o seu pai a cuidar das ovelhas. A livrar as ovelhas do lobo, a levar as ovelhas para pastos verdejantes. Por isso que ele tinha propriedade para escrever o Salmo 23. Ele era um bom pastor. Ele entendia de pastorear bem. E ele falou, olha, se eu sou limitado e consigo ser um bom pastor, levar as ovelhas do meu pai para pastos verdejantes, para água de descanso, muito mais Deus, que é o pastor excelente. E por isso ele escreve Salmo 23, ele sabia do que ele estava falando. Quando o profeta chegou lá para ungí-lo, aonde ele estava? Cuidando das ovelhas do pai dele. Ele foi bem ensinado a cuidar de ovelha. Ele foi bem ensinado a governar pelo seu pai. Então, querido, sabe lá Deus aonde seu filho vai chegar? Quem sabe seu filho não vai se assentar no trono, ser rei, na esfera de atuação dele. Amém? Um pregador, um mestre, um apóstolo, alguém que maneja bem um instrumento e quando ele vai no tangedor lá, quando ele toca a primeira letra, a unção desce. Porque a Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, os espíritos malignos não perturbavam Saul. Um tangedor habilitado. E é você que está ensinando ele que há poder no ministério de música, que há poder em tanger um instrumento, que há poder em falar e glorificar o nome do Senhor, que há poder na adoração. Somos nós que estamos ensinando os nossos filhos. Ei, Davi chegou lá no reinado. E Davi era um cara que sabia o que ele queria. Porque quando veio lá Golias, ele disse, o que vai ganhar o camarada que derrubar esse homem aí? O que vai ganhar? O que eu vou ganhar? Qual vai ser o prêmio?
Ensine a seu filho a desejar os prêmios do Senhor, a desejar as recompensas do Senhor. Amém? Somos nós, queridos, que estamos forjando a próxima geração. Seja como pai, mãe, seja como avô, avó. Que dizer de Timóteo? Ei, Timóteo, Paulo disse, eu conheço a tua fé. Foi forjada dentro de você, através da tua mãe e da tua avó. Oh, glória! Você está disposto a arregaçar as mangas e colocar a mão na massa aí para ensinar os seus filhos, seus netos, as crianças que rodeiam a sua casa, seus vizinhos, lá no Ministério Infantil? Somos nós, queridos, que vamos forjar essa próxima geração. Amém? Oh, glória! Você pode ficar de pé. Eu quero fazer uma oração por você, pela sua casa, pelos seus filhos. Cadê os tangedores? Os tangedores pode me ajudar aí no violão? Oh, glória! Há poder nos tangedores, amado. Glória a Deus. Certa vez o profeta foi vencer uma batalha e ele disse, onde estão os tangedores? Consiga para mim um tangedor. E quando o tangedor começou, amado, eles venceram a batalha. Oh, glória! Posso orar pela sua casa, pela sua família? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pelo poder que há na tua palavra, que cura, que sara, mas também que ensina, que corrige. Eu te agradeço pela tua palavra nos corrigindo essa manhã, nos ensinando essa manhã, nos elevando essa manhã para o lugar que o Senhor deseja. Nós somos gratos pela possibilidade, pelo privilégio, eu diria, Pai, de sermos pais, de sermos mães, de sermos avós, de sermos educadores. Obrigada por esse privilégio. Assim como o Senhor nos unge para pregar a palavra, para ensinar a palavra, o Senhor também nos unge para sermos pais e mães melhores a cada dia. Nós decidimos, Senhor, usufruir dessa unção para ensinarmos os nossos filhos. Obrigada porque o Senhor nos ungiu para. E eu declaro em nome de Jesus a tua graça, Pai, a tua sabedoria sobre as nossas vidas essa manhã, para ensinarmos os nossos filhos no caminho, para sermos bons treinadores, discipuladores, mentores, para sermos bons pais amorosos. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, porque aquilo que somos limitados, o teu Espírito, que é o nosso ajudador, que nos auxilia nas nossas fraquezas, nos ensina e nos auxilia a sermos pais melhores. Eu te agradeço pela motivação certa no coração de cada um essa manhã, para aperfeiçoar, para melhorar. Obrigada, Pai, porque estamos em busca da perfeição a cada dia, porque é o que a tua palavra fala. E não vamos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Vamos nos manter firmes no alvo, no prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, para sermos pais melhores a cada dia, equipados com a tua palavra e com a tua unção, porque o mundo não é maior, não é mais poderoso e não tem mais armas do que a palavra. E nós nos apegamos à tua palavra, Pai, para forjarmos o caráter dos nossos filhos nessa geração corrupta. Mas os nossos filhos não fazem parte disso. Os nossos filhos são do Senhor, são como flechas na mão do arqueiro, e nós vamos apontar para o alvo certo, para aquilo que o Senhor deseja dos nossos filhos, e vamos lançar filhos preparados nesse mundo, filhos arregimentados pelo Senhor, filhos forjados pelo teu caráter, Pai. E nós te agradecemos por essa habilidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, querido, pelo seu coração ensinável diante do Senhor essa manhã. Amém. Glória a Deus. Pastor Guilherme. Eu e minha casa serviremos